quando você vai migrar, quais são os fatores necessários para você migrar? Primeiramente, uma pessoa armada aqui, ó, viu? Tá vendo? Essa... Brincadeira. Qualquer coisa resolve o facão. Tá Nem vendo aí? pergunta. Olha como é que faz as coisas. Primeiro facão, depois pergunta. Eu estive pensando aqui qual o melhor país para emigrar e estive pesquisando um pouco sobre alguns. Normalmente o pessoal vê, por exemplo, Portugal, só que Portugal tem um baixo salário mínimo. Qualidade de vida, mas baixo salário mínimo. Se você for viver a renda local, se você for viver de uma venda externa que ultrapassa o salário mínimo, que poderia ser pelo menos 2 ou 3 salários mínimos, aí sim, e isso levando em consideração o número de pessoas que vai, porque não adianta você, não, eu ganho minha renda externa e a minha renda externa ela tá ultrapassando 2 salários mínimos, aí você vai com uma família de 5 pessoas, com certeza não vai dar, com certeza você vai passar por alguma dificuldade. Tem a Irlanda também, a Irlanda tem um dos maiores salários mínimos da Europa, sendo que ele é na hora, mas também temos aqui um pequeno problema, que seria a questão relacionada à qualidade do clima e questão de moradia também, porque como lá paga bem, acontece a mesma coisa que em Portugal. A questão do aluguel, do arrendamento, fica-se muito difícil para estar sendo realizado. Além disso, você tem que pesquisar outros fatores, não pode se prender na falácia do falso equivalente, onde você só vê casos que deram certo, deram sucesso, e esquece dos 1.000, 2.000, até 10.000 casos que deram errado. Pessoas que foram de uma forma ilegal e foram deportados. Ou seja, nunca façam uma imigração ou tente mudar para um país sem ter um plano de ação. Eu vou contar uma história aqui de um cara que ele imigrou para Portugal com uma mulher que é surda e muda, a esposa dele, e além disso, esse surdo e mudo tinha um bebê de 8 meses. E lá em Portugal, o conselho tutelar, que recebe outro nome, é totalmente, os pássaros, é totalmente rígido com isso, ele toma mesmo. Se ele der sorte, pode ser deportado. Ele estava numa situação ruim de rua. De rua não, né? Que estava morando num T0. O que é um T0? É apenas um quarto. Pode ter ou não uma janela e a porta. Pronto. É um quarto pequeno, para ser 2 metros por 3 metros no máximo ali. Onde tem tudo. E ele estava com a sua água e luz cortada ali. Pelo menos a luz estava cortada, pelo que eu vi no vídeo. Ele comentando, pedindo ajuda. E já fica um alerta. Não estou dizendo que é o caso dele, mas muitas pessoas se fazem passar por dificuldades para pedir ajuda e auxílio na internet. E às vezes a pessoa não está realmente precisando. Cria uma situação de vulnerabilidade e infelizmente a pessoa não está passando por aquela situação de vulnerabilidade. Um outro lugar também que tem uma qualidade de vida boa, tem um clima razoável e além disso ainda tem um salário bom, é a Austrália. Agora a Austrália eu estive assistindo o canal do Leleco, Mentalizei, ele trouxe um vídeo bem interessante, que eu vou comentar sobre esse vídeo. Foi sobre a Austrália, né? Que cada pessoa que vai para a Austrália vai conhecer uma nova Austrália. Cada um vai ter uma referência, porque hoje eu tenho a minha referência de Brasil, hoje eu ganho um valor X, chegando lá eu vou comparar, querendo ou não, você vai comparar com a situação antes, então você tem que entender, se você ganha 10, 20 mil reais, você tem que ver se realmente vale a pena. Outro, qual local do Brasil você está? Você está num local bom, pacífico, tem segurança? Ou você está num lugar que você pode ser roubado a qualquer momento, mesmo você ganhando bem? Porque, veja, uma coisa que ele comentou que eu achei interessante foi, lá na Austrália, a questão de um médico é bem difícil. A questão da saúde. Mesmo você tendo o plano de saúde, quando você vai lá e aciona, eles pegam você, faz uma espécie de uma avaliaçãozinha, ou você liga para lá, além de você ter que ter o inglês como língua, qualquer
viagem que você for fazer para fora, você tem que saber falar o inglês razoavelmente, ou pelo menos um espanhol muito bem. Não adianta fazer um embromete pensando que o pessoal vai entender que não vai. E aí ele falando que a qualidade de vida era boa, o salário também era razoavelmente bom, mesmo ele vendo um Brasil bom, morava, acredito que em Maringá, no Rio Grande, na parte sul do país. Mesmo ele morando lá, ele viu que quando ele precisou de um atendimento para fazer uma cirurgia, jogaram ele para um ano na frente. Então ele pesou bastante para ele essa questão de ele ficar lá, porque se você vai para um lugar, para um país onde você tem um alto salário mínimo, porque salário mínimo assim que eu falo, né? Seria questão de hora trabalhada, porque lá eles trabalham na questão da hora. Se você trabalha 10 horas, você recebe 10 horas. Se trabalha 20 horas, você recebe pelas 20 horas. E isso é variando conforme o país ou lugar que você vai. Outra situação também interessante é a questão de se você precisar um médico. Primeiramente, tudo vai ser em dólar. Então, já tem que botar na ponta da agulha, na ponta do lápis aí, essa questão do dólar. Por quê? Porque mesmo no Brasil, você achando que está sendo caro, você vai lá agendar um médico, você consegue um médico para amanhã. Então, são esses outros pontos que você tem que levar em consideração na hora de você imigrar. Questão da qualidade de vida, né? Fazer uma pesquisa. Primeiramente, entender qual é a sua qualidade de vida que você está vivendo atualmente. Por exemplo, você está ganhando quanto hoje, referente à sua família? Como é que está a saúde? Porque muitas pessoas reclamam do SUS, mas tem um atendimento, mesmo sendo demorado. Quando você vai lá numa emergência, ou quando você precisa ir particularmente, sendo mais caro um pouco ou não, você tem um atendimento mais breve possível. Às vezes você consegue no mesmo dia, às vezes consegue com 2, 3 dias, e isso dependendo do lugar onde você mora, do lugar do país, do Brasil, né? De qual estado você está morando, para poder entrar nesse foco aí da saúde. Aí vem outro, a qualidade de vida. A qualidade de vida que eu falo é segurança. Será que você consegue hoje sair tranquilo, sem precisar ficar olhando por lado, olhar para um lado, para o outro? Quando você vai para algum lugar, você precisa esconder seu celular, seu relógio. Então, você tem que ver se você tem filhos ou não, onde você quer criar eles. Você quer criar num país seguro, num país que seja inseguro, numa cidade, num estado. Então, são fatores que levam a você determinar se aquele país é bom ou não para você estar vivendo. Então, essas seriam minhas considerações nesse vídeo. Quando você for pensar em migrar, pense em alguns fatores. Espera aí, quanto eu tenho de renda no meu país atual, quanto é que eu vou obter lá? Nunca cometa a loucura de você sair para outro país onde você não tem pelo menos o que eles chamam de reserva de emergência. Você ter pelo menos 5 salários mínimos. Não estou dizendo que isso vai dar, mas para você não correr risco de passar alguma necessidade, algum perrengue, vai que você chega lá, você adoece, e alguma outra coisa que lá fica difícil você encontrar, a questão mesmo de remédios. Veja, no Brasil a gente tem uns remédios lá na farmácia e compra, só que quando você chegar em outro país, em outro estado, a questão de remédio vai ser totalmente diferente. A questão do nome vai ser no idioma deles, vai ser no nome deles. Você vai ter que se comunicar com mímica ali. Não quer dizer que todo lugar que você chegar vai ser do jeito que você quer, do jeito que você espera ali. Às vezes você chega lá, você não é bem atendido. Às vezes o local você pensa que é uma realidade e às vezes você encontra outro. São fatores que vai influenciar na sua imigração.